te pedir, por favor, que você feche os seus olhos, que você possa orar ao Espírito Santo, ao Senhor, e pedir que Ele fale ao seu coração. Porque de mim mesmo não tenho nada muito de bom para te entregar, não, mas Ele tem. Ele é especial, Ele é maravilhoso. Eu peço que Ele fale de forma personalizada ao seu coração nessa manhã. Querido Espírito Santo, nós amamos tanto a Tua presença. O Senhor é o mais importante neste lugar, Jesus. Espírito Santo, fica à vontade para poder pegar essas palavras e traduzir a ponto de revelar Jesus aqui, Senhor. Que Ele seja glorificado e Ele exaltado. E quando, Senhor, a Tua palavra é ministrada, que a Tua palavra possa encontrar nos nossos corações uma terra muito fértil, arada, Senhor. E ela venha produzir muito fruto de justiça, Senhor, de transformação, de honra ao Senhor. Queremos te agradecer pelo privilégio que o Senhor nos dá ainda como igreja de nos reunir aqui. Obrigado, Senhor. Queremos honrar a Tua presença aqui, amando o Senhor, te entregando o nosso melhor que nós fizemos através da nossa adoração, através das nossas ofertas. Nós queremos ouvir da Tua parte o que o Senhor tem para falar conosco. E queremos estar atento ao Senhor. Por isso, dedicamos aqui os nossos ouvidos físicos e espirituais a receber a Tua semente que vem do Senhor. E te agradecemos já pelo resultado dela nas nossas vidas. Muito, muito obrigado, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Perdão, gente, está caindo cisco no meu olho aqui. É muito. Me perdoe. Acho que eu vou tentar conseguir. Vou conseguir ministrar. Aleluia. Enquanto o Sam estava aqui ministrando, passou um filme na minha mente aqui, cara. Desde aquele dia que você entregou a sua vida para Jesus. Eu lembro direitinho da cena. Foi uma festa na igreja. Aleluia. E nem se compara com a festa do céu, na verdade. Amém. Lembro do dia do seu batismo. Lembro muito bem. Foi uma festa. E nós nem sabíamos, né, que você seria um pastor, na verdade. Mas todos os seus dias tinham sido escritos já no livro. Amém. Aleluia. O Senhor tem muito mais ainda. Do que Deus tem feito na sua vida, ainda é só um começo. Continua debaixo do temor do Senhor. Você vai experimentar coisas extraordinárias. Os céus abertos, os anjos do Senhor subindo e descendo sobre a sua vida, sua casa, seu ministério. Em nome de Jesus. Amém. Alguém tiver um papel, alguma coisa aqui mesmo? A água já tem aqui, não vou ficar desidratado, pelo menos, né? Abra sua Bíblia, por gentileza, em Gênesis, capítulo 1, verso 26 a 28. O tema da mensagem é um novo nome. Um novo nome. Eu pergunto para você, você sabe o significado do seu nome? Quantos sabem que o significado do seu nome? Glória a Deus. A minoria sabe o significado do nome. Assim também como eu não sabia o significado do meu nome. Inclusive eu odiava o meu nome, né? Eu já falei aqui com vocês uma vez. Meu nome é Aías. Mas ninguém conseguia falar esse nome. Eu achava que estava errado, né? Chamava de Jeremias, de Isaías, de Malaquias, falava
Aías, como? Aías, como? Atender o telefone da empresa era terrível. Terrível. Até uma vez que eu atendi o telefone e a pessoa, qual é o seu nome? Aías, como? Aías, umas 3, 4 vezes. Até que por fim ela falou, como? AIDS. Não, chega, é o como. Se eu puder e eu tiver dinheiro, eu vou trocar o meu nome. Vou colocar meu nome de João. É fácil. João ninguém vai errar. Eu odiava o meu nome. Odiava o meu nome. E depois nós voltamos nessa história aqui. Gênesis capítulo 1, verso 26 diz assim: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem entre o chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Gênesis 1, 26 a 28. Deus criou o homem, a espécie humana, e Ele planejou o homem e a mulher para ter uma identidade. O Senhor diz: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O Senhor tinha em mente uma identidade muito forte para nós. Deus criou o homem para ser bem sucedido, Deus criou o homem para dominar, Deus criou o homem para ter comunhão com Ele. Deus nos criou para ter comunhão com Ele, estamos íntimos dele. Mas você conhece a história. O primeiro Adão falhou, o primeiro Adão entregou o domínio para Satanás, desconfiando da palavra que Deus havia dito, que falou para ele: se vocês comerem do fruto dessa árvore, que está no meio do jardim, vocês vão morrer. A serpente falou que não, e eles acreditaram na mentira da serpente e desacreditou da palavra do Senhor, e o homem perdeu a glória que ele tinha. Perdeu o privilégio de estar na presença do Senhor. Mas eu gosto muito de imaginar esses primeiros versículos da palavra de Deus, mexe muito comigo. Porque o homem, imagina, toda a viração do dia, Deus descia, o próprio Deus, o Deus que criou os céus, a terra, aquela bola de fogo lá no céu que aquece, está na distância correta da terra. Deus criou com a palavra dele, simples assim. Todo o universo, Ele sustenta pela sua palavra todo o universo. Este mesmo Deus descia toda a viração da tarde, toda a viração do dia, estava lá conversando com Adão, tendo comunhão, fazendo questão de ouvi-lo. Mas o homem, ele falhou, Adão falhou, e o homem perdeu a sua identidade, perdeu completamente a sua identidade. Mas o Senhor, ali no Éden mesmo, já liberou uma palavra: nasceria da mulher um que pisaria a cabeça da serpente. Amém. Resgataria a autoridade que havia sido usurpada por Satanás, tomada das mãos de Adão. E o que Jesus fez? Nos devolveu. O Senhor nos disse: eis que nos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a obra do inimigo. Vão, façam discípulos de todas as nações, vão no meu nome. O Senhor devolveu a autoridade para nós, porque o Senhor sempre teve em mente de restaurar nossa verdadeira identidade. O que o Senhor pensa a meu respeito, a seu respeito? Jeremias 29:11. Jeremias 29:11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Não é diz o Aliris, não. Diz o Senhor: pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O Senhor tem planos bons. Você pode dizer isso: o Senhor tem planos bons para mim. É verdade. Planos de paz, de fazer prosperar. Prosperidade não é só financeira. Quando nós falamos de prosperidade, é paz no seu casamento,
É os seus filhos andando no temor do Senhor. Prosperidade que o Senhor nos promete aqui é uma vida plena, uma vida completa, sem falta de nada. São os pensamentos do Senhor para nós. E restaurar a nossa verdadeira identidade, para que possamos desfrutar de tudo aquilo que Cristo conquistou para nós. Eu lembro que estava falando aqui do dia que você entregou a vida para Jesus. Você lembra do dia que você entregou a sua vida a Jesus? Ali começou um processo do Espírito Santo de santificação, de renovação da nossa vida. Um dia maravilhoso, mas a nossa vida não se resume no dia que nós entregamos a vida a Ele, mas no processo diário que Ele tem feito em nós, de revelar em nós essa verdadeira identidade. Colossenses capítulo 1, verso 13 e 14 diz assim: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, a quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele nos resgatou, um resgate. Eu gosto muito de filme de guerra. Gosto, a Vanessa não gosta, não, minha esposa não pode estar aqui. Nós nos multiplicamos hoje, ela está cuidando do ministério lá em Barueri, eu vim para cá. Ela não gosta, ela gosta de filme de romance. Eu gosto de filme de guerra. Eu gosto de filme de resgate. Ele nos resgatou. Ele foi até o inferno. Tirou das mãos de Satanás a chave do inferno e da morte. Ele nos livrou, nos tirou mesmo do domínio das trevas. E nos deu a redenção dos nossos pecados. Em 2 Coríntios 5, 17 e 18 diz assim: assim que se alguém está em Cristo, tem alguém em Cristo aqui, amém? Tem algum só? Tem alguém em Cristo aqui, amém? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Aqueles que estão em Cristo são nova criatura, as coisas velhas passaram. Se você está em Cristo, você é nova criatura. A palavra de Deus nos garante isso. Mas que nós temos visto, queridos, assim, de forma muito grande dentro do corpo de Cristo, em que muitas pessoas não acreditam na palavra de Deus, ou relativizam muito a palavra de Deus. Essa parte aqui, ela é para mim, essa parte aqui talvez não. Deixa eu ver o que encaixa na minha vida. Muitas pessoas não assumem a palavra de Deus como a verdade sobre elas. Infelizmente, muitas pessoas dentro do corpo de Cristo, elas continuam doentes, escravas. E eu quero falar sobre uma posição, inclusive, que tem crescido muito no reino de Deus, infelizmente no reino de Deus, que é uma posição de vítimas. E com isso, nessa posição de vítima, não consegue ter acesso ao que Cristo conquistou na cruz. Porque foi para a liberdade que o Senhor nos conquistou. Foi para a liberdade que o Senhor te conquistou. Para nós não sermos vítimas de nada, pelo contrário, vivemos abundantemente tudo aquilo que Ele conquistou para nós. E muitas pessoas dizem assim: mas é que você não sabe o que eu passei. Tem algumas frases aqui. Eu tenho motivos para ser assim. Acho que eu nasci para sofrer mesmo. Tudo dá errado para mim desde quando eu era criança. Ninguém me ajudou. Eu não tive um pai, eu não tive uma mãe. Essas frases aqui são frases que eu ouvi. Infelizmente, algumas delas não só de uma pessoa. E muitas pessoas ficam presas no seu passado. Mas a palavra de Deus diz que o nosso passado já foi apagado. As coisas velhas
passaram. Só que nós precisamos decidir deixar para trás o que para trás ficou e prosseguir para o alvo, olhando firmemente, fitamente para o autor e consumador da nossa fé. Porque se nós não abandonarmos o passado, nós ficaremos presos e não desfrutaremos mesmo, uma vez tendo fé e acreditando em Cristo, ter entregado a nossa vida a Jesus, continuaremos sendo escravos, sem direito, ou na verdade com todo direito e sem desfrutar de tudo aquilo que Cristo tem e conquistou para nós. Talvez você diga, não, mas a minha história, ela é difícil passar por isso. Eu conheço a história de algumas pessoas aqui que realmente passaram por momentos difíceis, mas não desanimaram. Mas nós precisamos realmente deixar Cristo curar as nossas feridas, nos resgatar da maldição do passado. Talvez um dia você possa me contar sua história, mas hoje eu quero contar a minha história para você, de como foi que Cristo me resgatou, de onde foi que o Senhor me tirou. Eu já nasci num lar evangélico, meu pai já era um pastor. Meu pai veio da Bahia para São Paulo para trabalhar. Ele trabalhou naquela empresa Atlas de elevadores. E aqui em São Paulo ele fez o seminário, ele fez teologia e foi enviado como pastor para cuidar de uma igreja que ela estava praticamente acabando no interior de Minas Gerais, no sul de Minas Gerais, cidade de Campos Gerais, cidade muito pequenininha. E ele foi lá e fez um bom trabalho. Inclusive, só um parênteses, esses dias, essa semana retrasada, eu recebi uma ligação e o prefixo era 35 de Minas Gerais. Uma senhora de 89 anos, a filha dela me ligou e essa senhora queria falar comigo. E ela queria falar que há mais de 40 anos atrás, quase 50 anos atrás, o meu pai foi para aquela cidade, Campos Gerais, e através da vida do meu pai transformou a família dela. E ela queria que eu soubesse disso. Eu não conheço, nunca vi esse lugar, mas ela achou meu telefone de alguma forma, conseguiu com alguém e me ligou. Meu pai fez um trabalho nessa cidade, ele foi enviado para uma outra cidade, cidade de Três Pontas. Tenho 2 irmãos, homens, um nasceu aqui em São Paulo antes de ser enviado para Minas. Meu segundo irmão do meio, ele nasceu já em Campos Gerais. Meu pai foi enviado para Três Pontas, e eu nasci em Três Pontas. Então eu sou trespontano. A capital mundial do café. Glória a Jesus. Muito bom. Nasci numa família maravilhosa. Só que aos 2 anos e meio eu perdi a minha mãe. Não sei se talvez você nunca tinha visto uma história assim, mas eu nunca vi uma história igual. Depois que eu nasci, minha mãe ficou grávida e ela ia ter mais acho que um irmãozinho, se não me engano. Só que o bebê morreu na barriga dela. E o médico, depois eu voltei lá e conversando com o pessoal mais antigo, disse que o médico, eu nunca conversei essa história com meu pai, né? A história que me contaram, que o médico disse que era para esperar que o próprio corpo ia expulsar o feto. Só que naquela época, há 40 e poucos anos atrás, não era obrigatória a injeção daquela vacina do tétano, né, nas grávidas, que hoje já recebe quando descobre que está grávida. E o feto morreu, apodreceu na barriga dela, e ela teve tétano e morreu de tétano. Eu tinha 2 anos e meio, eu não lembro da minha mãe. Conheço minha mãe por fotos. Sabe, um vazio e uma saudade de uma pessoa que você nunca conheceu? É assim pro meu coração.
2 anos e meio, depois meu pai casou de novo. E eu tenho 2 irmãs por parte de pai que eu amo de paixão. Minhas irmãs mais novas. Mas por volta de uns 6 anos de idade, 5, 6 anos de idade, é onde a minha memória busca por causa dos acontecimentos, eu comecei a sofrer abusos sexuais de um vizinho. Isso foi até uns 8, 9 anos de idade, talvez até 10 anos de idade. Meu pai nunca soube disso. Meu pai faleceu sem saber. E aquilo gerou uma marca tão grande no meu coração, uma ferida tão terrível no meu coração. E meu pai, ele ficou doente. Meu pai era pastor, tempo integral, financiado pela igreja. Nós morávamos na casa pastoral. Talvez você nem sabe o que é isso, mas é uma casa que tem no fundo da igreja, dedicada ao pastor. Nós morávamos nessa casa, só que meu pai ficou doente, ele teve um tumor cerebral. E conta que o tumor era do tamanho de um ovo de galinha, imagina. Graças a Deus era benigno, não era maligno. E ele fez a operação, tirou aquele tumor, mas ele ficou assim, bem difícil de continuar o ministério, porque afetou algumas áreas cognitivas dele. Então ele não conseguia ler de novo, ele ia ler a Bíblia, sabe, pulava as linhas, ele não estava conseguindo, e o ministério afastou ele. E ele foi para o INSS, né? Como todo mundo, o INSS. E veio uma ordem lá dos líderes do ministério que nós fazemos parte. Vocês precisam desocupar a casa pastoral, porque está vindo uma família de um pastor do Rio de Janeiro que vai ocupar o seu lugar. Nós não tínhamos para onde ir. Nós não tínhamos outra casa. Inclusive, o meu pai é tão santo. Pai, é muito especial. Eu nunca vi ele tocar em nada da igreja. Nunca vi alguém falar nada do meu pai. E meu pai, uma vez ele comprou um carrinho, acho que era um Fusca. Os irmãos da igreja começaram a falar, agora o pastor tem carro. Mas ele usava para visitar os irmãos, porque no interior de Minas, muitas pessoas moravam na roça. E ele fazia as visitas. De tantas pessoas falarem, ele vendeu o carro. Porque muitas vezes a igreja, ela não quer ver seu pastor prosperar. Mas a unção, ela vem na cabeça. Se o teu pastor não prospera, a igreja não prospera. Quem aprendido isso? E o meu pai vendeu o carro, ele não tinha nada. O que ele tinha era um terreno bem afastado da cidade. Só precisava sair, não tinha casa, não tinha para onde ir. Isso com 5 filhos. O mais velho tinha 12, 13 anos. E acabou meu pai conseguindo trocar esse terreno para uma casa da Coab, numa outra cidade, em Varginha. Você ouviu falar de Varginha? Talvez você conhece pelo ET de Varginha, né? Sabia que você tinha feito essa associação, né? Varginha. Vamos para Varginha. De Varginha, o meu pai veio visitar a minha tia, que morava em Osasco. E tinha um vizinho dela que estava desesperado para sair de Osasco, porque o filho dele tinha se envolvido com o tráfico e estava jurado de morte. E ele propôs para o meu pai para trocar a casa dele aqui em Osasco pela casa lá de Minas. A casa lá de Minas não tinha nem muro, nada, era terra batida no quintal. E trocou a casa, uma casa enorme. A casa tinha 10 cômodos, tem 10 cômodos. E viemos para São Paulo. Chegou em São Paulo meses depois. O meu irmão mais velho tem envolvimento com os mesmos miliantes. Voltamos para Minas. Cheguei em Minas, meu pai preocupado, porque o meu irmão mais velho não voltou, ele ficou aqui. Meu pai teve um AVC.
faleceu e ficou de cama, não falava, não comia, precisava de ajuda para ir ao banheiro, tudo. Depois disso, nós ficamos em Minas, 1 ano e pouco. Minha madrasta falou para mim: olha, eu não consigo te sustentar. Dá um jeito, vai para casa de alguém, não dá para sustentar todo mundo aqui. E cuidar do seu pai. Venho eu sozinho para São Paulo, para casa de um tio. Estou falando isso porque eu quero te falar que tirou tantas marcas no meu coração. E depois de um tempo, minha madrasta também voltou para São Paulo e eu cresci com muitos ódios, muitas marcas. Eu dizia no meu coração que eu nunca queria ser pastor. Eu falava isso, pastor, nunca na minha vida. Eu posso ser qualquer profissão. Eu posso ser o coletor de lixo, não tem problema, é uma profissão louvável. Pastor, nunca. Porque eu dizia, passar o que meu pai passou. Eu tinha no meu coração, fala no meu coração, que eu voltaria em 3 contas para matar o meu abusador. Tinha isso. Eu vou voltar lá. Eu vou matar ele. Mas ninguém sabia, porque eu não falava isso para ninguém. Todo mundo que olhava para o Elias era um cara muito legal. Que cara bacana. Mas só eu conhecia o que tinha dentro de mim. Tinha ódio de um amigo que tinha me traído. Inclusive eu procurei ele para matar. Vocês podem imaginar eu procurando alguém para matar? Pois é. Ainda bem que eu não encontrei. Eu tinha tanto ódio que uma vez estava indo de uma festa que tinha ali no Helena Maria, mal, e a Bíblia deve saber muito bem, chamava Som de Rua, e perto do ponto final do Helena Maria. Todo sábado à noite tinha, fechava a rua, tocava um som lá, uns raps lá, e a gente ficava lá ouvindo N de Naldinho, aquelas tranqueiradas toda lá. Um dia eu estava descendo e tinha uma ex-namorada assim, morava na rua. E quando eu passei, ela estava com um namoradinho novo, né? E ele falou: esse aí, esse cabeção aí, eu escutei, eu voltei. Começou uma discussão no meio da rua, imagina, né? Eu tinha 15 anos de idade. E o meu amigo que estava comigo falou: meu pai tem um revólver. Quer? Eu quero. Nós voltamos, peguei o revólver, coloquei na cintura e fui atrás da casa para matar ele. Glória a Deus, eu me encontrei. Então era um poço de tanta mágoa, tanto ódio. Parece que o mundo todo se voltava contra mim. Aí eu conheci a pastora Vanessa, que vocês conhecem muito bem. Mas ela era budista. Que legal, né? Ela era budista. E uma vez a gente estava conversando sobre coisas espirituais. E eu falei para ela: um dia eu vou voltar para a igreja. Eu não era convertido, mas na minha cabeça eu era um desviado, mas não era desviado. Eu não conhecia Jesus. Um dia eu vou voltar para a igreja. E aí? Aí ela disse: aonde você for, eu vou. É essa mulher que eu quero casar. Nós nos casamos. E depois de alguns anos, nós fomos morar na Quadra de Carapicuíba. Conseguimos comprar um apartamentinho lá no Quadra de Carapicuíba. Que bênção! E foi ali que começou a desenrolar o projeto de Deus para a minha vida. Quando pequeno, quando meu pai era pastor, aonde eu ia? A cidade era pequena, meu pai era conhecido, meu pai era pastor da maior igreja da cidade. Aonde eu ia,
Eu ia no açougue, o açougueiro dizia, lá vem o pastorzinho. Eu ia no mercado, ó o pastorzinho. A criação estava clamando pelo projeto de Deus na minha vida, mas eu não queria. Aonde eu ia no cabeleireiro, alguém falando de Jesus para mim. Aonde eu ia, tinha alguém me cercando, eu sentia como Deus me cercando. Mas dentro de mim eu dizia, Senhor, eu não quero, Senhor. Tem muita mágoa, muito ódio dentro de mim, eu quero dar vazão para isso. E nós nos casamos, mudamos para Carapicuíba, para Coab. E depois de uns 2 anos, eu trabalhava no Roxinário, em Osasco. Um dia eu cheguei no trabalho, a Vanessa disse, Aías, tem uma folha no mural do prédio, um convite convidando para ir numa célula. Na verdade, uma reunião de oração. Eu não vi nada no mural. Eu morava no primeiro andar, passava pelo mural. Desci lá no mural, não tinha mais nada. Ela falou, mas eu tenho certeza, eu estou ficando doida. Posso ir? Eu falei, pode. Só contextualizando, porque toda quarta-feira a Vanessa ficava na janela da Coab assim, olhando para aquele apartamento. Era um povo feliz, dando risada, era uma música. Ela falou, um povo nesse estranho, que frequenta essa casa aí, a gente não conhecia ninguém lá. 2 anos eu não conhecia ninguém. E eu era muito viciado do Corinthians, né? O Corinthians era muito roxo, muito doente, na verdade. Não era roxo, era doente. Tanto é que eu passava mal quando o Corinthians jogava. Verdade, eu passava mal mesmo. Chegando ao cúmulo, meu sogro, que é São Paulino, jogava Corinthians e São Paulo e aí torcia pro Corinthians. Com medo da filha ficar viúva. O negócio era muito sério, era doentio mesmo, de verdade. Tanto é que a Vanessa me conheceu, eu não tinha outro tipo de roupa a não ser agasalho e camisa de Corinthians, só andava desse jeito. Era um negócio realmente maligno. Verdade. E quando ela viu aquele mural, aquele convite no mural, a budista, né, viu aquele convite no mural, ela falou, eu posso ir? Eu falei, pode, vai lá. Era jogo depois de quarta-feira? Vou nada, é jogo, não perco. E naquela época, só 18 anos atrás, só passava o jogo do Corinthians na quarta-feira. E ela foi a primeira vez, ela voltou, falou, Ias, é muito legal, o pessoal é muito legal. Legal. Na outra quarta-feira, eu vou, tá bom? Pode ir. Terceira quarta-feira, posso ir? Pode ir. 4 quartas-feiras, posso ir? Pode ir. Eu não vou perder o jogo. Essa quarta semana, eu estava assistindo o jogo, eu lembro muito bem que jogo que era. Corinthians e Bragantino. Não era esse Red Bull que a gente vê hoje, não, viu? O negócio era feio. E eu assistindo o jogo, hoje eu sei que é o Espírito Santo. O Espírito Santo falando, pois é, a sua esposa budista está buscando a Deus. E você, filho de pastor, está aqui assistindo esse jogo feio. Esse é um jogo feio, terminou 0-0. Feio, mas feio. E aquilo foi, sabe, uma angústia no meu coração ali, aquela pressão no peito. E ela chegou aquele dia, só que aquele dia ela chegou diferente. Ela chegou chorando. E ela pegou, olhou assim no olho, meu olho. Quando a mulher olha assim no olho do marido, tem que prestar atenção mesmo, o negócio é feio. Você precisa ir. E eu falei para ela, semana que vem eu vou. Eu te amo. Deu a palavra, é palavra. Chegou na outra quarta-feira, estava eu lá. E eu fui laçado com cordas de amor, como diz aquela música. Fui amarrado. Ali está o Espírito Santo, aqueles irmãos. No próximo domingo, no domingo já, fomos para a igreja. A igreja, o culto que eu fui, acostumado com uma igreja muito tradicional,
uma liturgia bem diferente. Eu cheguei na Plenitude em Cristo, que era o nome da nossa igreja antigamente, no Tupanci, em Barueri, num galpão muito estranho. Cheguei lá, a um culto diferente. Tinha umas pessoas na frente, a Vivian, não sei quantos conhecem a Vivian aqui. Ela estava lá rodando a cabeça, batendo o cabelo. Eu falei, o que é isso? Isso aqui não é igreja, não. Um louvor lá, um animado, estava acostumado com os hinos da harpa. Uma unção, pessoas caindo da unção para cá e para lá. Eu assustado com aquilo. Aí o pastor Gomer sobe na plataforma e fala, olha, hoje não tem pregação, não tem nada para falar. Se você quer entregar sua vida para Jesus, sai do seu lugar, vem aqui para frente. Quando eu vi, já estava lá na frente, olhando nesse, com as nossas mãos levantadas, entregando a nossa vida a Jesus. Você lembra do dia que você entregou a sua vida para Jesus? Ali é só o começo. Mas Deus queria fazer muito mais. Que Deus sabia de tudo que estava, as marcas, as feridas. Quando eu perdi minha mãe, o Senhor estava comigo lá. Naqueles anos de abuso, o Senhor estava comigo lá. Quando eu perdi meu pai, com 17 anos de idade, na hora que eu mais precisava de alguém que apontasse o caminho para mim. Na verdade, eu perdi meu pai com 12 anos, 11, 12 anos, quando meu pai teve um derrame. Porque meu pai não tinha mais como apontar o caminho para mim, não falava, ele não direcionava. Eu não tinha norte, eu me envolvi com muitas coisas, com prostituição, com muitas coisas. E o Senhor sabia de tudo aquilo, mas o Senhor estava comigo. Todo o tempo. O Senhor estava com você, sabe, naquelas marcas mais profundas, naqueles dias mais difíceis, que o Senhor Jesus ele tinha prometido, lembra? Estaria conosco todos os dias. Ele estava comigo. E aí o Senhor começou um processo na minha vida. 2 meses depois, março, dia 26 de março de 95, eu entreguei minha vida para Jesus. 95 não, 2005, perdão. 2005 eu entreguei minha vida para Jesus. 26 de março. Março, abril, maio para junho, teve um encontro com Deus. Quando já foram para o encontro com Deus aqui? Me convidaram para ir nesse encontro com Deus. Gente, se alguém te convidar, você fica esperto, viu que o negócio é sério. Inclusive a gente vai ter encontro com Deus em Barueri, dia 28 de julho agora. Isso é uma bênção. E eu fui para esse encontro com Deus. E esse encontro com Deus, o Senhor me virou ao avesso. Foi nesse encontro com Deus que eu ouvi Deus falando comigo. Você será o pastor. E aquelas palavras não me agrediam mais. Foi lá que eu decidi perdoar. Perdoar o acusador. Perdoar os líderes do ministério que o meu pai fazia parte, que eu tinha ódio, mágoa, do abandono que nós sofremos, nós passamos necessidades. Ódio, esse amigo que eu busquei matar, aí eu decidi perdoar. Eu entendi o que é o perdão. Que o perdão não tinha nada a ver com o sentimento, mas tinha a ver com uma decisão, porque Cristo já tinha me perdoado. E eu não tinha o direito de reter o perdão sobre qualquer circunstância, sobre ninguém. Eu entendi isso. E quando eu liberei aquelas palavras de perdão para cada um dos meus acusadores, cada um deles, é como se tivesse tirado um container das minhas costas. Um peso enorme saiu de mim. Peso enorme. E o Senhor veio com a graça dele, que nós cantamos aqui. O sangue dele fechando cada uma das feridas, curando a minha vida, restaurando a minha vida. Então o Senhor começou um processo de lapidação. Ele continua ainda, né? A minha vida tem uma plaquinha aqui. Quando a gente vê em alguns lugares aqui no espaço de carro, desculpa o transtorno, estamos em obras. Minha vida continua em obras, eu sei que a sua também continua em obras. Mas Filipenses 1,6 diz que aquele que começou a boa obra em vós,
Ele há de aperfeiçoar até a volta de Cristo Jesus. Mas essa decisão, ela gerou algo no mundo espiritual. Eu saí de uma posição de vítima, porque eu dizia, eu sou assim porque essa pessoa fez isso para mim. Eu posso ter esse sentimento porque também, olha o meu histórico, eu não tive mãe, eu não tive pai, eu fui abusado, eu fui traído. Que ministério, que negócio de igreja, o quê? Mas eu decidi sair dessa posição de vítima, porque eu entendo que quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, o Senhor vai em uma jaula. É assim que eu entendo, porque a visão que Deus me dá é assim, como se fosse uma jaula, e eu estivesse lá dentro. Eu entreguei minha vida a Jesus, o Senhor vem, abre aquela jaula, abre aquela porta, estende a mão dizendo, sai. Muitas pessoas, elas preferem ficar nessa posição de vítima lá dentro, mesmo com a porta aberta, e o Senhor Jesus dizendo, sai, estendendo as mãos. Mas ela fala, mas a ferida é muito grande, a dor é muito grande, e ela fica ali cozinhando aquilo e amando aquilo, e porque ela não quer sair daquele lugar, porque ela tem medo de como ela vai viver sem aquele sentimento que ela cultivou durante tanto tempo. Porque o ódio, a mágoa, o rancor, ela pede que você faça alguma coisa. É a vingança, é cultivar e manter aquele sentimento. Mas o Senhor Jesus, quando Ele levou na cruz do Calvário todas as nossas maldições, Ele nos perdoou de uma dívida que nós não podíamos pagar, para nos tirar desse lugar de vítima. E no momento que nós decidimos sair deste lugar, queridos, e tomamos Jesus nas mãos de Jesus, não há nada impossível para aquilo que Ele pode fazer nas suas vidas. Mas muitas pessoas, mesmo tendo entregado suas vidas a Jesus, continuam dentro deste lugar. E Jesus lá de fora, falando o tempo todo através do Espírito Santo, sai, eu já conquistei para você a liberdade. Foi para a liberdade que eu te conquistei. Essa pessoa fica lá dentro, é uma decisão. Ela vai para o inferno? Não sei. Porque Jesus também ensina na oração do Pai Nosso: Senhor, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Se nós não perdoamos, nós temos o perdão que Jesus conquistou para nós. É muito sério. Nós insistimos neste lugar, talvez estamos colocando até em xeque a nossa salvação. O Senhor te convidou, querido. Aquele dia que você entregou sua vida para Jesus, você lembrou aí quando eu perguntei, você vai dar para sair desse lugar? E glória a Deus, você saiu desse lugar, verdade? Lembra do meu nome? Aías. Me chamava de Aías. Eu odiava esse nome. Quando eu entrei nesse encontro com Deus, naquele evento de 3 dias, eu entrei uma pessoa, eu saí outra pessoa. Porque eu decidi não sair daquele lugar da mesma forma que eu entrei. Eu não queria mais. Quando na primeira noite eu encontro com Deus, entrando no salão de ministração, o irmão Paulo, né? Tinha que ser um Paulo, né? O irmão Paulo, ele pegou meu crachá assim, e disse: seu nome é Aías? Eu já fiquei espantado, falei: misericórdia, acertar o meu nome de cara assim? Eu falei: meu nome é Aías. Ele disse: o primeiro contato que eu tive com alguém dentro do encontro com Deus, de conversas. Ele falou: você sabe o que significa o seu nome? Eu falei: não. Quase falei para ele: nem quero saber. Ele falou: o seu nome significa amigo de Deus. Eu arregalei o olho. Ele falou: deixa eu ser mais específico com você.
mais do que amigo, é alguém muito íntimo, chegado de Deus. É isso que significa o Senhor. O Senhor começou a cura na minha vida, deixando a minha identidade, meu nome. Quando eu nasci, meu pai escolheu meu nome. Mas quem tinha escolhido antes do meu pai foi meu Pai Celestial. Uma identidade o Senhor já escreveu para mim e para você. Ele tem algo muito especial, assim como ele fez com Abraão. Pai exaltado, transformou em Abraão pai de multidões, a despeito das circunstâncias. Jacó, usurpador, ladrão, transformou em príncipe. Cefas, Simão, agitado pelo vento inconstante, o Senhor Jesus disse para ele: você é Pedro, você é a rocha. Nosso Pai, Ele quer restaurar a nossa verdadeira identidade, a identidade que Ele conquistou através de Jesus na cruz. Mas passará, queridos, pela nossa decisão de sair de uma posição de vítima e nunca mais entrar neste lugar, que a gaiola continua lá com a porta aberta. E Satanás, ele coloca muitas iscas lá dentro, sabia? Todos os dias. Ele me convida todo dia para voltar para lá, comer de novo a lavagem dos porcos, para desejar comida de porco. É isso que ele tem para mim. Satanás me deseja muito, porque ele tem ódio daquilo que Cristo fez na minha vida. Você acha que Satanás vai ficar sentado olhando a obra de Cristo na sua vida e não vai te tentar levar de volta para dentro da jaula? Engano seu. Não vai. Mas maior é aquele que está em nós, porque aquele que está no mundo. O Senhor quer restaurar a sua verdadeira identidade. Você sempre será tentado a voltar para lá. Mas 2 Coríntios 4:8 diz: de todos os lados somos pressionados. Tem sido pressionado, querido? A pressão vai aumentar, como o pastor Sandra falou aqui. Vai aumentar. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, na verdade, com tanta coisa acontecendo, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas nunca abandonados. Somos abatidos, mas não destruídos. Porque essa é a verdade. Quando nós decidimos seguir a Jesus, a nossa decisão deve ser firme. Não permitir que a mágoa, o ódio volte ao nosso coração. Inclusive tem um livro muito especial do pastor Marcos Scott. O tema é a isca de Satanás. Sabe qual é a isca de Satanás? Ofensa. Ficar ofendido uns com os outros dentro do corpo de Cristo. Não aceite. Libere perdão, seja perdoado, viva em liberdade. Mas não morda a isca de Satanás, porque ele quer te levar de volta para dentro do cativeiro. Em Hebreus, eu quero terminar com esse texto. Hebreus 4:14 diz assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus Cristo, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Nós precisamos dele. Temos as nossas fraquezas, sim, mas não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos-nos, pois, com confiança ao trono da graça, em oração, para que possamos alcançar misericórdia, achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Qual é o tempo oportuno? É o dia de hoje. Não sei o que você tem passado, não sei o que você passou,
Não conheço muito a tua história. De alguns eu conheço. Mas independente daquilo que você passou, decida viver em liberdade. Isso foi para a liberdade que o Senhor te conquistou. A sua identidade, a identidade de filho. Deus te deu um novo nome naquele dia que você entregou a sua vida a Jesus. Ele escreveu uma história, todos os seus dias estão escritos no livro, Senhor. Desfrute disso. Viva para o Senhor. Fique de pé, por gentileza. Feche os seus olhos. Quando nós ouvimos a palavra do Senhor, o Senhor espera de nós uma resposta. Uma resposta. E qual será a nossa resposta nesta manhã? Ó Senhor, que você possa dar a sua glória.